Oi pessoal, no dia de hoje nós vamos conhecer os sistemas de numeração utilizados na computação. Olá! Sistemas de numeração são formas de representação de valores numéricos, sendo que cada um dos sistemas possui características que os tornam ou mais adequados ou menos adequados, dependendo da aplicação a que se faz. Por exemplo, quando se procura fazer a representação de posições de memória, um dos sistemas mais utilizados de numeração é o sistema hexadecimal. Já quando se trabalha com setores de disco, uma das opções possíveis é se trabalhar com o sistema octal. Para outras informações ou para outras aplicações, pode-se utilizar efetivamente o sistema decimal. E finalmente, quando a gente olha para dentro do computador e tenta entender exatamente como funciona ele nas suas entranhas, né, automaticamente isso nós nos remetemos ao sistema binário. Embora eu tenha certeza de que todos vocês já conhecem o sistema decimal, sempre vale a pena dar uma revisada nos conceitos básicos. O sistema decimal utiliza dígitos que possuem 10 valores possíveis de representação, no caso, os valores de 0 a 9. Alguns comentam que a origem desse sistema é muito antiga, acompanha mesmo a evolução do homem em função de nós termos 10 dedos nas mãos. E portanto, é o sistema que é mais natural para todos nós humanos, né? Normalmente, não sei se para todas as pessoas, mas normalmente é sempre mais fácil fazer contas de 10, talvez por essa questão de se trabalhar com um sistema decimal que é natural à quantidade de dígitos ou de dedos que nós temos nas mãos. Relembrando um pouquinho o funcionamento do sistema decimal. Por exemplo, se nós tivermos um número qualquer, 3.287, relembrando que esse número está representado em formato decimal. Normalmente se utiliza um número ou uma letra, dependendo do sistema, para indicar qual é a representação que está sendo utilizada para aquele valor. Como normalmente no dia a dia nós humanos, né, trabalhamos com o sistema decimal, aquele 10 entre parênteses ali, ele não é necessário. Mas caso vocês forem trabalhar com representação de valores em diferentes sistemas no mesmo lugar, passa a ser extremamente interessante utilizar aquela representação para evitar confusão. Principalmente quando a gente for trabalhar, por exemplo, com valores decimais que sejam baseados em zeros e 1, por exemplo, 1100. 1100 é um valor decimal que, se for representado em binário, é um valor completamente diferente, não tem nada a ver com 1100. Então, é interessante usar aquele 10 entre parênteses ali, caso esses valores estejam misturados ali entre diferentes sistemas. Bom, mas 3287 é um valor que é fácil da gente imaginar a grandeza dele. A gente consegue pensar em 3.287 coisas com uma relativa facilidade. Mas normalmente a gente não se dá conta de como esse valor ou como esse sistema utiliza, qual método que ele utiliza para se montar esse valor. No caso, 3.287, ele é composto por 4 dígitos, sendo que cada dígito pode possuir até 10 valores. A gente poderia quebrar esse valor ou desmembrar ele, o termo correto seria talvez fatorar, da seguinte maneira. O dígito mais da direita, que no caso do exemplo é o número 7, ele é a primeira casa, digamos assim, da representação desse valor. E ele pode ser representado da seguinte forma: 7, que é o dígito que está sendo mostrado, vezes 10 elevado à potência 0. Por que 0? Porque ele é o primeiro dígito, mais à direita, ou o dígito menos significativo, como a gente vai ver. Já o 8 está imediatamente à esquerda do valor 7. Portanto, ele pode ser representado da seguinte forma: 8 vezes 10 elevado na primeira potência, elevado a 1, que totaliza o valor de 80. Seguindo esse método, nós temos ali o dígito 2, que está na terceira casa, ou casa das centenas, né? E, portanto, ele representa o valor de 2 vezes 10 ao quadrado, ou na segunda potência, resultando no valor de 200. E finalmente o dígito 3, que está na casa ali dos milhares, ele representa 3, que é o dígito que está sendo mostrado, vezes 10 na terceira potência, totalizando o valor de 3.000. Se esse valor fosse maior, fosse, por exemplo, 13.277, teria o 1, que seria 1 vezes 10 na 4 e assim por diante.
Então, o sistema decimal ele é um sistema que é base 10. Por que base 10? Porque cada dígito possui 10 possibilidades de valor. E para se compor ou para se saber o valor definitivo desse número, o que eu tenho que fazer? Basta eu somar esses valores que foram quebrados, que vai dar, claro, o valor original que foi mostrado ali. O dígito 7, como eu falei no início, como ele faz a menor contribuição possível para o valor total, ele é chamado de dígito menos significativo. E guardem esse nome porque ele vai ser importante logo em seguida. Já o 3, né, é o dígito que contribui com o maior valor possível dentro desse valor de 3.287. Portanto, ele recebe o nome de dígito mais significativo. Já o sistema binário, conforme o próprio nome diz, ele é composto por dígitos que podem assumir dois valores possíveis, ou 0 ou 1. Se vocês quiserem, pode chamar esse 0 ou 1 de verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, ou tem eletricidade ou não tem eletricidade. E é um sistema de vital importância porque, na verdade, esse sistema é a base da computação como a gente já conhece hoje, né? Então, e os computadores, todos eles trabalham em baixo nível, baseados no sistema binário. O que quer dizer o baixo nível aqui? Quer dizer que a linguagem do hardware, ou seja, a mais próxima possível do hardware, ela é toda baseada em binário, ao contrário das linguagens de alto nível, que são baseadas na linguagem escrita ou falada, como, por exemplo, a linguagem C, Java, C# e assim por diante. Então, o sistema binário, ele da mesma maneira como funciona, como a gente viu o funcionamento do sistema decimal, se eu tiver um valor binário representado, e aqui atenção que os únicos valores possíveis para os dígitos binários agora são 0 ou 1, então é importante ter aquele 2 ali para indicar que não é 1100, ou seja, é 1100, um valor representado em binário. E como é que eu descubro qual é o valor equivalente em decimal, por exemplo, né, desse número em binário? Da mesma forma que o sistema decimal, conforme a gente viu antes, cada dígito faz uma contribuição para o valor, e essa contribuição pode ser maior ou menor dependendo da posição desse dígito. Então, por exemplo, se eu pegar aquele 0 que está mais à direita, né, como ele está na primeira casa, ou mais à direita, eu pego o valor daquele dígito e multiplico ele por 2 elevado a 0. Por que 2? Porque é a base desse sistema binário, ou seja, cada dígito só pode ter dois valores possíveis. E por que elevado a 0? Porque é a primeira casa, a casa menos significativa, que faz a menor contribuição possível. Da mesma forma, se eu pegar agora o 0 que está imediatamente à esquerda, para mim saber o valor da contribuição desse dígito para o valor total do número, eu vou fazer o valor do dígito, que no caso é 0, vezes 2 na 1, que vai dar 0. Né? Prosseguindo com esse pensamento, o próximo valor ali, que é o 1, que é o 1 que está imediatamente à esquerda do 0, eu vou fazer o valor desse dígito multiplicado por 2 na segunda potência, ou 2 ao quadrado, que nesse caso aqui, né, vai dar a contribuição desse dígito para o valor total do número vai ser de 4. E, finalmente, para o último dígito, vai ser a mesma lógica, o mesmo funcionamento, vai ser o valor que está impresso do dígito, no caso 1, vezes 2 na terceira potência. Portanto, esse valor 1100, que está representado em binário, para mim saber o valor dele e decimal, que é mais natural para a gente, né? Basta somar todas aquelas contribuições, chegando ao valor 12. Vejam que é importante a gente ressaltar que agora é 12 em decimal, por isso tem aquele 10 ali no meio. No próximo vídeo, nós vamos estudar a conversão entre sistema decimal binário e binário decimal. Até lá!